abençoe a todos. Hoje a gente termina 15. Então hoje é 15, é a terceira parte da 15, era uma lição bastante extensa. E uma lição que precisava de um detalhamento maior. Então, hoje é 15, terceira parte. Estávamos aqui conversando, demoramos um pouquinho para entrar, sobre o jejum solene, o que Deus fez nesse jejum solene. Foi algo tão especial, o que nós sentimos, e eu creio que não somente nós, mas todos aqueles que estiveram nesse projeto, Deus fez algo maravilhoso nesses dias, neste final de semana. Muito bem, meus irmãos, nós vamos então orar a Deus neste momento, pedir a graça de Deus, pedir a bênção de Deus sobre esta programação, sobre esta escola bíblica. Convido você a estar juntamente conosco, clamando a Deus neste momento. Pai nosso que está no céu, no nome de Jesus, chegamos agora, ó Deus, diante da Tua presença para Te dar graças por este momento, Te dar graças por mais uma escola bíblica. Aleluia, Senhor, estamos aqui para falarmos a Tua palavra, para nos alimentarmos, para sermos alimentados pela Tua palavra. Aleluia, em nome de Jesus eu te peço, ó Deus, estende as Tuas mãos sobre a nossa vida, estende as Tuas mãos sobre a vida de cada ouvinte, de cada irmão, de cada irmã. Que a Tua presença, ó Deus, que a Tua presença esteja sobre nós, que a Tua presença esteja nos envolvendo aqui neste estúdio, esteja envolvendo nossos irmãos, nossas irmãs aí nas suas casas, no seu trabalho, no seu carro, onde estiver. Ó Deus, eu clamo a Ti nesta hora, Senhor, que a presença do Teu Espírito venha agir, que a presença do Teu Espírito venha trabalhar. Eu clamo a Ti nesta hora, Deus, estende as Tuas mãos sobre a nossa vida, Senhor. E opera nesta noite, usa-nos para a Tua glória, pela Tua misericórdia, pela riqueza da Tua graça. Em nome de Jesus eu te peço nesta hora, Pai, estende as Suas mãos e dá-nos uma escola bíblica abençoada, uma escola bíblica dirigida pelo Teu Espírito Santo, para a glória do nome de Jesus, no nome de Jesus Cristo te pedimos, clamamos a Ti, ó Deus, e Te damos graças por tudo. Amém. Glória a Deus. Estamos aqui, hoje eu acho que vamos conseguir dar uma aula com máscara, com mais tranquilidade, máscara e óculos, Estamos aqui com uma máscara de alta tecnologia, Depois dessa pandemia eu vou sair aqui especialista em máscaras, especialista em modelos de máscaras. Experimentei vários modelos e essa aqui é um modelo à prova de embaçamento, Então aqui estou falando, uma máscara comum já estaria completamente cego, pelos óculos embaçados. Aqui embaça um pouquinho, mas daqui a pouco já resolve, Isso aqui é uma produção da nossa empresa de confecções Acosta, Vamos José Acosta, e também a irmã Kátia, eles produziram e nos forneceram aqui, foi muito bom mesmo, Foi bem adequado à nossa necessidade. Muito bem, meus irmãos, nós vamos trabalhar hoje sobre o assunto apostasia passiva, Já estamos aí nessa terceira lição, falando sobre apostasia passiva, falamos também sobre apostasia ativa, o que é apostasia ativa, E falamos também sobre os tipos de apóstatas, E também sobre como a apostasia se instala. Essa é uma lição, um assunto bastante novo, porque não se ouve falar. É uma coisa impressionante isso. É realmente muito impressionante. Não é comum ouvirmos falar essa mensagem, só que a Bíblia dá uma ênfase tremenda para essa mensagem. A ponto de falar que nos últimos tempos, uma marca dos últimos tempos era justamente a apostasia generalizada.
E muitas vezes os crentes vivem como se isso aí não fosse uma realidade, como se isso aí não existisse. Né? Como se isso não fosse um fator de destruição das igrejas, destruição da pureza doutrinária. Né? Então pouco se fala e é impressionante a gente ver, né, o quão pouco se fala sobre isso. Né? E é por isso que a apostasia acaba avançando e vai destruindo movimentos levantados por Deus, vai destruindo igrejas. É porque as pessoas muitas vezes não se dão por conta disso. Né? Se trata muito do assunto mais relacionado ao bem-estar das pessoas, uma teologia mais pragmática. Né? E a apostasia é algo que não atinge as pessoas. As pessoas ensinam, são atingidas. Quem é que é atingido na apostasia? É a doutrina, é a palavra, é Jesus Cristo. Né? É o verbo de Deus. O verbo de Deus é atingido. Então vejo, quando as pessoas não têm essa percepção de que aquilo que atinge a Cristo, aquilo que atinge o verbo de Deus deve ser cuidado, né? Deve ser evitado, porque atinge o verbo de Deus. Não está atingindo o conforto delas, não está atingindo a natureza delas, está atingindo o verbo de Deus, que é o alicerce. Né? A revelação de Deus é a pedra sobre a qual a igreja está edificada. Então, quando essa pedra sobre a qual a igreja está edificada, essa pedra angular sobre essa pedra que é o fundamento da igreja, quando é atingida, a igreja cai. A igreja é destruída. Só que as pessoas, no momento que isso é atingido, elas não se dão por conta. A pessoa não sente, né? Muitas vezes, se a pessoa não tem uma disciplina espiritual, se a pessoa não tem uma sensibilidade espiritual, ela não percebe isso aí. Né? Porque está atingindo o fundamento da igreja, o verbo de Deus, mas o conforto dela, vamos dizer assim, até porque quando se atinge a sã doutrina, a palavra de Deus, Jesus disse isso. Quem quer vir após mim? Quem é após mim? Quem é esse mim? É Jesus. E quem é Jesus? É o verbo. Então veja, quando Jesus diz assim, ó, quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz dia a dia e siga-me. O que ele está dizendo? Para seguir a palavra é necessário negar a si mesmo, tomar a cruz dia a dia e seguir a ele. Ele é o verbo, ele é a palavra. Então não existe como seguir a Jesus sem negar-se a si mesmo. Por quê? Porque a palavra ela tem um fundamento espiritual, a palavra é divina. A palavra é uma revelação espiritual. E essa revelação espiritual ela vai de encontro, ou seja, ela se confronta com aquilo que é terreno. Ela se confronta com aquilo que é a natureza humana terrena. Então, por isso Jesus diz, para alguém ir após ele, ou seja, ir após a palavra, ir após o verbo de Deus, seguir o verbo de Deus, tem que negar a si mesmo. Né? Então, as pessoas, por não terem este princípio, e por falta de conhecimento, por não terem a graça de Deus para tornar isso uma realidade nas suas vidas, acabam não se dando por conta de que a apostasia é uma realidade, que é um ataque contra o fundamento da igreja, o fundamento do cristianismo. E com isso a apostasia acaba entrando e destruindo movimentos inteiros levantados por Deus, destruindo igrejas inteiras. Né? E a história nos mostra isso, grandes movimentos levantados por Deus acabaram deixando de existir em virtude da apostasia. Mas Deus nos deu esta revelação, né? Deus nos alcançou, Deus nos fez entender uma coisa que já é tão forte na palavra, né? Mas às vezes não se dá ênfase. Então por isso que nós nos aprofundamos um pouco mais nesta lição quando fala especificamente do apóstata, né? Para nós fundamentarmos este assunto na palavra, nós aprofundarmos isso. Né? Por quê? Porque isso é uma coisa que as pessoas não se dão por conta, né? Não é um assunto falado. E eu acredito que até existe uma ação maligna, uma ação diabólica nisso aí, para não se falar nesse assunto. Porque quando se falar nesse assunto, quando as pessoas se darem por conta disso,
né? Quando a pessoa se dá por conta do mal, do vírus, da doença, elas começam então a combater aquele problema. Então existe uma ação maligna, uma ação da carne, para as pessoas não se darem por conta. E por isso é importante então, nós nos determos neste assunto, né? É um assunto que precisa ser enfatizado, né? Enfatizado, precisa ser ressaltado, porque é algo muito importante, tanto para a vida da igreja, né, como um todo, como também para a vida espiritual de cada crente. Muito bem, nós paramos então na aula passada, nós começamos a abordar o assunto de como tratar o apóstata convicto. E começamos então a estudar a segunda epístola de João, né, os assuntos que essa epístola vem tratando, até que ela chegue então neste ponto, né, que é o ponto de atitude, né, de tratamentos ou de precauções em relação ao agente da apostasia, né, que é o apóstata. Estudamos sobre a questão dos assuntos que vem trazendo, né, introduzindo este assunto, mostrando o amor. E nós vemos que justamente o amor ele é fundamentado, na verdade. O apóstolo João ele expressamente afirma isso quando diz que por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre, por causa disso que ele ama a igreja, por isso que a igreja ama uns aos outros, por causa da verdade. Ou seja, quando essa verdade for distorcida, a igreja vai perder a unidade, a igreja vai perder esta revelação de pertencimento mútuo, de que um pertence ao outro, nós somos parte do mesmo corpo. Onde não há doutrina, onde não há unidade da palavra, se perde esta noção, se perde essa convicção de que nós somos um, que a igreja é uma unidade. E quando se perde essa convicção, e isso faz com que também o Espírito Santo se entristeça, o que acontece? O amor também esfria. Por isso que a Bíblia diz claramente, né, que por causa da iniquidade o amor se esfriará. Ou seja, a iniquidade vai contra a palavra. E onde a palavra é atingida, né, onde a palavra é deixada de lado, ali se quebra a unidade. E aquele vínculo do amor, que a Bíblia chama, né, um vínculo, ou seja, aquilo que vincula as pessoas. E João aqui ele explica de forma expressa, né, que a verdade é o fator essencial para que isso aconteça. Ou seja, todos estarem na verdade, todos estarem num corpo só, todos estarem enxergando-se a si mesmo no seu irmão, porque todos estão na verdade. Então, quando a verdade já não é mais pregada, quando a verdade é atingida, o corpo é atingido como um todo, o amor é atingido, o vínculo que une a igreja, que torna a igreja uma unidade, é atingido. Né? E ele expressamente, então, fala isso na sua epístola, nós abordamos isso aí na aula passada. Né? E nós falamos também sobre a questão, né, dos princípios, né, que norteiam esta aplicação da verdade na igreja, né? Falamos da questão da murmuração, da questão da exortação, ou seja, a murmuração é uma crítica, a exortação, a admoestação também pode ser considerada uma crítica, mas uma conduz à divisão e outra conduz à união. Né? A exortação, a admoestação tem por objetivo trazer as pessoas para a unidade da palavra. A murmuração, ao contrário, tem por objetivo fazer com que as pessoas fiquem umas contra as outras. Né? Então, nós fomos abordando esse assunto e também definindo, né, sobre o que é amor, a explicação dando conta de que o verdadeiro amor de Deus só existe onde há observância da palavra de Deus. Falamos também que a exortação para a permanência no ensino da palavra recebido, a fim de que seja alcançado o galardão completo. Né? Então há uma necessidade da exortação no meio da igreja,
né? E vimos aí a diferença entre exortação, admoestação e murmuração. Então, murmuração tem que ser banido do meio da igreja, e a exortação e a admoestação precisam estar no meio da igreja, porque é justamente por meio delas, né, que nós nos se mantém a unidade da igreja, o amor se estabelece, e não somente por ter unidade, mas também pela presença do Espírito Santo. Onde há unidade da palavra, a presença do Espírito Santo se manifesta. E a Bíblia nos mostra claramente isso na igreja primitiva, que eles eram unânimes. E essa unanimidade dele na oração, na palavra, fazia com que eles não considerassem somente seus aquilo que eram suas propriedades, mas consideravam que o que era dos outros também. Né? Então, a Bíblia nos mostra e nos dá uma ideia, né, do que era a manifestação dessa unidade doutrinária na oração para a igreja primitiva. Né? De forma que eles compartilhavam tudo. Nada era exclusivamente de um ou de outro, mas o amor que nascia a partir dessa unidade doutrinária, né, fazia com que essas coisas acontecessem na igreja primitiva. Depois, encerramos por aqui, né, na aula passada, sobre a advertência sobre os falsos obreiros e a forma de discerni-los pelos seus frutos. E aqui, então, nós começamos a aula de hoje, né, que pretendemos seja a última aula sobre esta lição, que é uma lição bastante profunda, né, e por isso é importante que nós tenhamos nos detido um pouquinho mais, né, sobre ela. Vamos ver lá, então, né, estamos aí abordando com mais profundidade essa epístola de João, segunda epístola de João. Então, a epístola de João nos mostra versículo 9, né? Versículo 9 diz o seguinte: todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, este tem tanto o Pai quanto o Filho. Então veja, aqui a Bíblia está nos mostrando dois tipos de pessoas. Aquele que ultrapassa a doutrina. O que isso significa? Significa que ele não tem Deus. E aquele que permanece na doutrina. E esse tem Deus. Esse tem tanto o Pai quanto o Filho. Agora vejo que existe uma relação entre esta palavra e a palavra que está registrada lá em Mateus, capítulo 7, né, versículos 13 a 23. Mateus 7, versículos 13 a 23, que nos diz o seguinte. Veja que interessante essa palavra aqui, uma palavra bem conhecida, diz assim, ó: entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho, que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Então veja uma coisa aqui. A Bíblia começa falando sobre duas portas e dois caminhos. A porta é estreita e o caminho é espaçoso. Na outra situação, a porta é larga. Melhor, a porta é estreita e o caminho é apertado. Outra porta é larga e o caminho é espaçoso. Então, dois caminhos. Obviamente, é mais difícil que o outro, né? Porta estreita, caminho apertado é mais difícil de entrar e até mesmo de encontrar, quem sabe, do que uma porta larga, né, e um caminho espaçoso. Agora veja, às vezes a gente imagina, né, esse caminho assim como, né, dois caminhos bem distintos, né? Aquela tradicional
rota, né, que se coloca nos quadros, enfim, para representar os dois caminhos. Então a gente imagina assim, né, dois caminhos livres. Aí a pessoa chega aqui sozinha, olha para um caminho, olha para o outro. E agora, qual o caminho que eu vou escolher? Só que, na verdade, irmãos, a Bíblia vai continuando falando aqui sobre o que são esses caminhos. Então, veja, esses caminhos aqui, eles não estão vazios. Na prática, não é assim que acontece. A pessoa chega aqui e aí ela olha bem, o que eu vou querer aqui? Né? Porque esse caminho aqui, existem agentes que estão conduzindo pessoas para esse caminho. Né? Se nós pudéssemos desenhar aqui, nós poderíamos ver que aqui existem fatores de influência. Existe uma guerra aqui nessa encruzilhada. Né? Aqui existe uma guerra, existe uma zona de turbulência. Então, existem fatores aqui que vão tentar conduzir aquelas pessoas para um dos caminhos. Então, fatores interiores, a carne da pessoa vai querer levar ela para o caminho espaçoso, para a porta larga. E existe também a ação do Espírito Santo, a ação da palavra que vai buscar levar a pessoa para o porta estreita e o caminho apertado. Então, quando a Bíblia começa a falar sobre a porta estreita e a porta larga, né, o caminho apertado, né, e o caminho espaçoso, na sequência ela começa a falar sobre os falsos profetas. Ela diz assim, ó, acautelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. O que tem a ver uma palavra com a outra? Tem tudo a ver. Ou seja, neste cruzamento aqui, neste ponto de decisão, neste ponto de decisão de rumo, estarão ali falsos profetas. Serão alguns dos agentes que induzirão as pessoas para a porta larga e o caminho espaçoso. E diz assim, ó, se vos apresentam disfarçados em ovelhas. Por que disfarçados em ovelhas? Para a pessoa achar que o que eles falam é o caminho correto. Então vejam, por que eles estão disfarçados? Para levar as pessoas a uma decisão errada, para enganarem. Por que a pessoa se disfarça? Para enganar outra pessoa. Ninguém se disfarça para ser real, não. As pessoas se disfarçam para enganar outra pessoa. Esse é o motivo do disfarce. E por que eles querem enganar? Porque as pessoas vão estar nesse momento de decisão. Para onde eu vou? Que caminho eu tomo? Qual é a igreja que eu vou? Qual é a decisão que eu tomo? Qual é o propósito que eu tomo? Então, neste ponto, vejo que é uma sequência dessa palavra. A Bíblia está subdividida em versículos e capítulos, mas na verdade ela é uma sequência. Então, quando Jesus fala sobre os tipos de porta, ele fala também sobre os tipos de profetas. Ele fala dos falsos profetas que vão estar aqui também. Disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Aí Jesus continua dizendo o seguinte, ó, pelos seus frutos os conhecereis. Olha aqui, ó, não vai somente pelas palavras deles, conhece o fruto. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome? E em Teu nome não expelimos demônios? E em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci.
Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. A prática da iniquidade. Esse é o fruto do falso profeta. Veja, ele está pregando, ele está, quem sabe, fazendo milagres, ele está fazendo alguma coisa acontecer, ele está fazendo algum movimento, profetizado em teu nome, não expelimos demônios em teu nome, não fizemos muitos milagres. Quantas pessoas, imagine, irmãos, se eles forem enganados, achando que estavam no caminho certo, quantas pessoas que foram enganadas também por meio deles. Agora, o que Jesus disse para olhar? Olhem a prática da vida deles. Eles estão fundamentados na palavra? Não. Ao contrário, eles estão praticando a iniquidade. Essa é a regra que a Bíblia estabelece. O que está na vida daquela pessoa? Qual é a prática? Ele está fundamentado na palavra ou está fundamentado na iniquidade? Então essa é a regra que Deus estabelece na sua palavra para conhecer a pessoa, para saber que se quem está aqui é um enganador ou não. E vejamos que é tão tremenda essa palavra que os ímpios vão chegar lá, vão chorar. Agora, esses aqui não. Essas pessoas vão ter uma soberba tão grande que elas vão querer argumentar com Jesus, argumentar com Deus, dizendo, só um pouquinho, que história é essa de nos condenar? Né? Olha aqui, olha o que nós fizemos. A gente vê aqui o retrato exatamente da igreja de Laodiceia. Estou rico e abastado, não tenho falta de coisa alguma. Só que Jesus olha para ela e diz o seguinte, tu nem sabe que tu é pobre, segue nu. Tu não tem nada, tu estás te enganando a ti mesmo. Só que o problema maior é que, além de enganar a si mesmo, essas pessoas estão enganando outras pessoas. Mas Deus está nos advertindo. Deus está nos mostrando isso, para nós atentarmos. Para que não estejamos seguindo essas pessoas quando entrarmos na eternidade. Agora veja, João, no versículo 9, ele também nos traz isso aí. Ele nos traz esses dois tipos de pessoas que são relativas a esses dois caminhos. Então, todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, esse é um deles. Esse não tem Deus. Esse aí não tem o fruto que Deus estabeleceu para ele. Agora, tem um outro tipo de pessoa. Quem é? O que permanece na doutrina. Esse tem tanto o pai como o filho. Então, tem aquele que não permanece e tem aquele que permanece. Um não tem Deus e o outro tem Deus. Um não tem o verbo, o outro tem o verbo. Então vejo a semelhança deste versículo com isso que a Bíblia nos mostra lá em Mateus, capítulo 7, versículos 13 em diante. A fundamentação daquela pessoa que realmente é uma pessoa pela verdade, que é fundamentada em Cristo, e aquele que não é fundamentado em Cristo. Então são duas pessoas que estão ali, que estão uma, quem sabe frágil, quem sabe com problemas, mas ela está fundamentando-se na palavra, ela está crescendo, ela está num processo de santificação, ela está num processo de aproximação de Deus. Agora a outra não tem esse fundamento, não permanece na doutrina. E essas pessoas estão aqui, enganando-se, esses que não permanecem estão aqui, enganando-se a si mesmos. Mas o grande problema que nós estamos abordando aqui é que elas também estão enganando outras pessoas. Aí depois, irmãos, a Bíblia continua nos falando, a Bíblia continua nos mostrando, na sequência, uma palavra que
é bastante forte, que diz o seguinte: se alguém vem ter convosco que não traz esta doutrina, tá falando agora daquele tipo, o que não traz a doutrina. Esse que não traz a doutrina, esse que não tem o fruto que Deus quer que ele tenha, pode fazer milagres, pode ser uma pessoa com muitas qualidades, mas ele não tem essa doutrina. Quem sabe até, segundo nós vemos, até quem sabe pessoas que exercem uma ação no mundo espiritual, embora a gente vê que os filhos de Seva, como a Bíblia nos mostra, eles tinham uma empresinha de exorcismo. Então quem sabe algum demônio lá eles expulsavam. Alguma coisa eles faziam, porque eles tinham uma empresa, uma empresa que não dá certo, nem começa a sua existência. Se existia aquela empresinha deles lá, é sinal de que eles, alguma coisa acontecia. Agora, obviamente, quando chegou num espírito que tinha algo mais do que eles imaginavam, aquele espírito olhou para eles: olha, eu conheço Jesus que vocês estão falando, o Paulo, mas agora quem vocês são? E diz a palavra que eles se avançou naqueles homens, saíram lá maltrapilhos, feridos. Então veja, as pessoas em alguma influência eles vão ter, mas sem uma autoridade genuína de Deus, uma autoridade espiritual plena na sua vida. Agora, essa pessoa então que não traz a doutrina, é este o fator essencial que Deus nos leva a olhar na vida dessas pessoas, o fruto, ou seja, como elas vivem, onde está o fundamento delas, da prática, da vida, da convicção. Então, se alguém vem ter convosco que não traz essa doutrina, não o recebais em casa. Primeiro ponto. Segundo, nem lhe deis as boas-vindas. Bom, alguém agora pode dizer, mas isso aí é meio complicado, Não pode recebê-lo em casa. Como é que pode uma coisa dessas? Será que isso não é muito forte? Vamos fazer, irmãos, apenas uma pequena consideração aqui. Existem coisas que para nós parece que não há problema naquilo ali. Não há. Por quê, irmãos? Uma, porque ninguém fala. E outro fator é porque nós só conseguimos perder aquilo que nós temos. Você jamais vai perder uma coisa que você não tem. O que eu quero dizer com isso? Se uma pessoa não tem a graça de Deus na sua vida, ela nunca vai perder a graça de Deus, porque ela não tem. Ela não tem essa graça, ela não tem essa autoridade espiritual na sua vida. Então veja, irmãos, Deus está nos mostrando aqui algo que nós precisamos entender que é uma verdade, senão não estaria aqui. Então, nós não damos importância a algumas coisas que Deus adverte. Um exemplo básico, nós não damos a importância que deveríamos dar, ou que devemos dar, para o falar. Então as pessoas falam, irmãos, qualquer coisa que vem na cabeça, ela fala. E ela não se dá por conta que o falar, quando eu falo alguma coisa, eu estou produzindo alguma coisa. Então veja, Deus fala e Deus é criador. Quando Ele fala, a palavra dele se transforma em alguma coisa criada. Então a palavra de Deus se transforma em alguma coisa criada, porque Ele é criador. Agora, a minha fala não cria como Deus cria, porque eu não sou o criador, eu sou uma criatura. Mas ela exerce algum efeito. Agora as pessoas, naturalmente, elas não se dão por conta disso.
e não se preocupam naquilo que falam. Falam qualquer coisa, se amaldiçoam, falam impropriedades. Então vejam, quando a gente começa a olhar para a palavra e ver o que Deus nos fala sobre a fala, né? Parece uma redundância. A gente se dá por conta, opa, tem um problema aí, eu tenho que me cuidar nessa área. Né? Então vamos rapidamente, né? Bem rapidamente mesmo, né? 2 Timóteo 2,17 nos diz assim, ó, além disso, a linguagem deles corrói como o câncer. Pô, só um pouquinho, a linguagem deles corrói. Eu tenho que me cuidar com o que eles falam. E as pessoas normalmente não se cuidam. Mas Deus está mostrando, olha, vocês têm que mudar. Vocês têm que perceber que isso aqui é perigoso. Então ele diz, olha, a palavra deles corrói como câncer. 1 Coríntios 15, versículo 33, diz assim, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Olha aqui, ó, né, uma expressão bem popular que se usa no dia a dia, né? Te liga, te liga. As más conversações corrompem os bons costumes. Você não está se dando por conta de que aquilo que as pessoas estão falando está corrompendo a sua mente, está corrompendo a sua vida. Então, Deus está mostrando coisas que para nós parece que não tem tanta importância, mas Ele está dizendo isso aí é importante. Agora veja, irmão, talvez você nunca deu importância para isso, mas Deus está dizendo dá importância para isso. Se você não der importância para isso, você vai ser corrompido. Por quê? Porque as más conversações corrompem. Se você não der importância, você vai adquirir um câncer espiritual, porque a linguagem deles corrói como câncer ou como gangrena. Então, olha, são coisas que as pessoas geralmente não dão muita importância, mas Deus está dizendo, começa a dar importância para essas coisas a partir de hoje, se acorda, isso aqui é perigoso. Aquilo que entra no nosso ouvido, vai para a nossa mente, aquilo ali exerce um resultado. Aquilo ali não é inócuo, aquilo ali não é uma coisa que vai acontecer e sem deixar nenhum resultado, nenhuma sequela. Não, aquilo ali vai gerar um resultado. Provérbios 18, versículo 21 diz, a morte e a vida está no poder da tua língua. Então veja, irmãos, uma coisa que parece que é banal. Eu ouvi os outros falarem, ou eu falar qualquer coisa, bobagem. É fácil falar, e justamente porque é fácil, muitas pessoas não têm uma vida de vitória. Por quê? Porque as suas palavras fazem com que elas percam coisas, fazem com que elas não alcancem vitórias. Por quê? Porque aquilo que eles ouvem, aquilo que eles falam, exerce influência neles mesmos e também em outras pessoas. Então nós temos que nos acordar para isso, irmãos. Olha, parece uma coisa simples falar. É uma coisa simples, uma coisa sem importância, parece, mas não é isso. Esse entendimento é errado, nós temos que perceber isso. Isso aí tem que entrar no nosso coração, irmãos. Tem que entrar na nossa vida. Eu não posso falar qualquer coisa. Eu não posso escutar qualquer coisa, eu tenho que filtrar aquilo que eu escuto. Eu não posso me deixar influenciar por coisas. E se eu escutar, aquilo ali vai me influenciar. Aquilo ali vai me atingir. Então eu tenho que estar atento. É óbvio, né, que não vou estar com um tampão de ouvido para não escutar nada. Só vou ouvir aí quando é um hino que está tocando aí, é um hino, então vou tirar o tampão de ouvido para escutar o hino. É claro que a gente está no meio do mundo, nós temos que escutar muitas coisas, mas na medida em que nós conseguimos selecionar, rejeitar, nós temos que ter essa atitude. Eu tenho que selecionar, eu tenho que evitar coisas, eu tenho que me afastar de outras coisas. Então vejam, Efésios capítulo 4, versículo 29, uma palavra também bastante impactante, nos mostra a palavra o que nós devemos falar.
E ela diz o seguinte, ó, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente o que for bom para edificação, ou que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Então, esse é o nosso propósito. Eu tenho que chegar num ponto em que da minha boca só saem palavras agradáveis, palavras que trazem edificação, jamais palavra torpe, mas sim toda palavra que sai da minha boca seja palavra que traz edificação. Palavra torpe, não, porque palavra torpe vai atingir as pessoas. Palavra torpe vai causar prejuízo nas pessoas, e não somente quem está me ouvindo, mas no primeiro que escuta, que sou eu mesmo. Agora veja, irmãos, nós não nos damos por conta disso, que a palavra nos afeta. E agora Deus está mostrando uma outra coisa. Aquele que nós recebemos em casa, isso aí nós temos que cuidar, isso aí também exerce um resultado tremendo na nossa vida. Nós não podemos estar distraídos. Quem nós recebemos em nossa casa, isso aí vai exercer um impacto em nós. Nós temos que cuidar, nós temos que ter isso em nossa mente. Nós temos que ter essa convicção em nossa vida, porque a palavra nos mostra isso. Isso não é uma coisa inócua. Qualquer pessoa que chegar lá, não, tranquilo, não. Cuidado, você, se não tomar esse cuidado, você está em perigo. Agora, o que é receber? Nós vamos ver daqui a pouco, vamos para um pequeno intervalo e já voltamos. Eu vagava sozinha no mundo, perdida, cansada e ferida, mas abrigo encontrei em Jesus. Ele é o caminho que ao céu me conduz. Hoje vivo alegre, cantando em Jesus. Eu vou me alegrando e o fogo do Santo Espírito queimando as impurezas do meu coração.
transformar tuas trevas em luz. Amém? Aleluia! Vamos deixar Jesus nos mudar, né? Como este hino que a irmã Ana está entoando. Então veja, irmão, assim como Deus estabelece na sua palavra, nos dá esse alerta, essa questão de falar qualquer coisa, ouvir qualquer coisa, parece que as pessoas não dão importância. Isso aqui vocês têm que cuidar. Isso é uma coisa que vai ter um impacto tremendo na sua vida. Então agora Deus começa a falar também em relação a receber em casa, né, pessoas que têm um impacto negativo, como é o caso do apóstata. Então vejam, a Bíblia expressamente nos mostra isso, né? João escreve: não receber em casa. Não o recebais em casa. Por quê? Alguém que não traz essa doutrina. E nesse grupo de pessoas está incluído o apóstata. Então por que não recebais em casa? O que é esse receber? Só para a gente ter uma ideia, o que é o receber? Né? Essa palavra usada neste versículo é a palavra lambano, né, no grego, que significa pegar, receber. Então nós temos vários exemplos dessa palavra aplicados no Novo Testamento, que nos dá uma dimensão clara, né? Por exemplo, 1 Coríntios 2, versículo 12, a mesma palavra está lá. E o que nos diz 1 Coríntios 2, versículo 12? Nos diz assim: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus. Olha só a comparação entre essas duas porções desse versículo. Nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas o Espírito de Deus. Ou seja, nós não... Existe um paralelo, se a gente for observar isso, né, de não receber, a mesma palavra usada, de não receber um apóstata, não receber alguém que não traz essa doutrina, né, não traz a sã doutrina da palavra, e também de não receber o Espírito do mundo. Então veja, assim como eu não posso receber o Espírito do mundo, eu tenho que receber o Espírito que vem de Deus. 1 Coríntios 2, versículo 12. Então, o que é esse receber? Receber é eu aceitar. Eu receber na minha casa, eu aceitar aquela pessoa como algo que vai atingir a minha vida, eu vou receber alguma coisa dela. Então é claro, irmãos, aí a pessoa lá, mas o entregador do gás lá ele não traz essa doutrina. Mas eu não vou estar recebendo, ele vai estar indo na minha casa para fazer um trabalho, para fazer um serviço. Agora, quando a Bíblia fala aqui em receber, é nesse sentido. É a mesma palavra que é usada nesse versículo que é usada lá na Epístola de João, né, de receber a pessoa como alguém, né, que a minha alma está recebendo. Né, a minha alma está aceitando aquela pessoa. Não! Eu não posso receber. Veja, é o mesmo verbo que usa para dizer que eu não posso receber o Espírito do mundo, é o verbo que se usa aqui para que eu não receba alguém que não traz essa palavra. Para eu não receber um apóstata. Eu não posso receber na minha casa como se fosse alguém que eu estou aceitando, que está se integrando. Mas isso aqui é forte, mas está escrito.
Mas será que tem problema mesmo? Meus irmãos, tem coisas que parece que não é problema, mas tem problema. Deus está nos mostrando, nós precisamos entrar numa dimensão de vida que Deus está nos revelando. Veja, irmãos, eu vejo que um grande problema das pessoas é as pessoas terem dificuldades em viver uma coisa que elas nunca experimentaram. Uma dificuldade tremenda. Nós vemos, por exemplo, né, na educação dos filhos. Então, a gente fala na questão da educação dos filhos, de dar atenção, né? Mas tem pessoas, parece que não entendem. Né? A questão de investir tempo com os filhos, de ler para os filhos, de apresentar a palavra para os filhos, de aproveitar todas as oportunidades de falar a palavra para os filhos, de desde pequeno ensinar os filhos. Olha, quantas vezes, irmãos, nós ministramos em seminários, mostrando que até os 4 anos de idade, né, a psicologia, psicopedagogia, nos mostra, né, um estudo científico que mostra que até os 4 anos de idade, a criança ela está com grande parte do seu caráter, da sua personalidade formada, ela nunca mais vai deixar de ter aquilo que ela recebeu nessa faixa etária. Então é o momento que a pessoa mais aprende, dos 4 meses aos 4 anos de idade. Só que a gente vê, irmãos, pais que a gente não consegue entender. Parece parece que não existe. Parece que os filhos deles não vão ser uma pessoa. Parece que eles não estão formando uma pessoa, estão criando filho. Vamos criar, vamos ver o que vai dar. Meu irmão, você está formando uma pessoa. Você está determinando como a pessoa vai ser, a moral, o caráter, a honestidade dela, a sua experiência espiritual. Você está conduzindo ela para ser alguma coisa. No entanto, irmãos, tem pessoas que, por mais que se fala, não muda. Não se acorda. Por quê? Um tempo a gente estava numa reunião de professores. E isso aí parece que saltou, né, naquela reunião, a gente conversando. Por que as pessoas não fazem isso? Porque nunca experimentaram. Então, por mais que elas recebam uma orientação, por mais que a gente se esforce, mostre na Bíblia, mostre alguma coisa, né, resultados de pesquisas científicas que são realmente validadas, né, e obviamente são demonstradas na prática. Nessa área da educação, né, as pessoas nunca experimentaram isso. Então, por mais que elas saibam, mas na hora de educar os seus filhos, eles se lembram, meu pai nunca fez isso. Elas se lembram assim, meu pai nunca me deu atenção. Meu pai nunca conversou comigo. Eu tô aqui, tô gordo, forte, bonito. Então, a força, irmãos, da experiência é algo tremendo. Então, nós precisamos, quando a gente descobre uma coisa na Bíblia, a gente precisa colocar isso em prática. Para colocar em prática, a gente tem que se esforçar, a gente tem que quebrar. Nós temos que quebrarmos a força do nosso histórico, a força de uma rotina que nos conduziu errado até aqui. Se nós queremos avançar com vitória, se nós queremos avançar com triunfo espiritual, nós temos que quebrar uma rotina. Nós temos que quebrar fortalezas que estão na nossa mente, que nos impede de entender o que Deus quer. Irmão, nessa questão de educação, né, das crianças, às vezes nós vemos até em obreiros, obreiro que não traz a sua criança para a escola bíblica, obreiro que não ensina a sua criança a jejuar. Obviamente que não vai jejuar como um adulto, mas já começa a ensinar já os princípios, mas a pessoa não se importa.
Esses tempos, uma irmã, professor nosso, estava comentando que uma coisa que marcou a vida dela foi o dia um pastor dela falando. O pastor dela falou. Ele disse assim: olha, irmãos, eu ensinei meu filho a orar. Eu ensinei ele a jejuar. Melhor, eu ensinei ele a orar. Ensinei ele a tocar instrumento. Ensinei ele a cantar. Mas eu não ensinei ele a jejuar. E hoje, ele está no mundo. Hoje a carne dele está dominando ele. Porque ele não foi ensinado a aprender a vencer a carne. E aquela irmã, então, aquela professora, disse que aquilo ali entrou no coração dela. E ela começou desde pequena a ensinar os seus filhos, desde pequeno, a jejuarem. Ensinar os seus filhos a entrar no caminho de oração, caminho de jejum. E a gente percebe essa diferença. Né? Nos trabalhos infantis, aquelas crianças, quando eram escaladas para entregar uma palavra, elas passavam a semana em jejum. E a gente sentia a unção de Deus na pregação daquelas crianças. Então veja, irmãos, nós temos que experimentar a palavra. Nós temos que experimentar. Então talvez para você experimentar isso, você vai ter que quebrar uma fortaleza mental. Você nunca se preocupou com isso. Mas agora você quebra essa fortaleza mental em nome de Jesus. Aleluia. Quebra essa fortaleza mental em nome de Jesus. E coloque em prática a palavra. Experimente isso. E quando você experimentar, aquilo ali vai começar a fazer parte da sua vida. Vai começar a fazer parte da sua história. Aleluia. Isso vai levar você a uma vida de triunfo espiritual. Então veja, irmãos, talvez seja difícil. Mas será? Mas eu gosto tanto. Eu gosto tanto de tomar um chimarrão com todo mundo. Irmão, a Bíblia está mostrando isso. Não está dizendo que você tem que ser grosseiro, que você tem que ser estúpido, tem que ser violento. Não, mas ela está dizendo o seguinte: não receba. Assim como você não pode receber o espírito do mundo, aceitar isso aí na sua alma, estar assentado na mesma mesa, compartilhando a sua vida, você não pode fazer isso com uma pessoa que não traz a mesma doutrina, que é um apóstata. Isso aí vai atingir a sua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Leve a sério isso, irmão. A Bíblia nos mostra, segundo livro de Reis, capítulo 20, versículo 12. Olha só que coisa impressionante. Segundo livro de Reis, capítulo 15, versículo 12. Ou melhor, capítulo 20. Uma palavra que é bem conhecida também, né, dos estudantes da Bíblia. Diz assim: neste tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente. Ezequias se agradou dos mensageiros. Recebeu, a sua alma recebeu eles. Se agradou e lhes mostrou toda a casa de seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, o seu arsenal e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Quando a pessoa, irmãos, que recebe gente na sua casa, conversa de tudo, expõe a sua vida, e parece que aquela pessoa é a pessoa mais confiável que existe, e olha, e parece que é uma pessoa da família. E tudo quanto se achava nos seus tesouros, nenhuma coisa houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhes mostrasse. Então Isaías o profeta veio ao rei Ezequias e lhe disse: que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram a ti? Respondeu Ezequias: de uma terra longínqua vieram, da Babilônia. Perguntou ele: que viram em tua casa? Respondeu Ezequias: viram tudo quanto há em minha casa.
Coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. E não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Você vai perder tudo o que um dia você recebeu. Ezequias, tu vais perder tudo. Mas por que eu só recebi na minha casa? Você recebeu na sua casa, mas você entregou os seus tesouros para ele. Você revelou seus segredos para ele. Você abriu sua vida para ele. Ele não traz a mesma doutrina. Ele não está fundamentado na palavra. Essa doutrina não está na sua vida. O seu fruto é mau. Consequência, você vai perder tudo. Ouro, prata, nos traz a ideia de coisas espirituais, coisas que o homem não faz, coisas que Deus faz. As obras serão provadas, diz a palavra, no tribunal de Cristo. Vai permanecer o que é ouro, o que é prata, o que é pedra preciosa. E essas coisas Ezequias desprezou na sua vida. Sem saber que estava desprezando. Ele se desfez daquilo ali. Simplesmente ao receber uma pessoa querida, uma pessoa trazendo presentes, uma pessoa tão educada, uma pessoa tão amável, mas não trazia a mesma doutrina. Veja, irmãos, o perigo disso. Deus está nos mostrando. Aleluia. Primeiro livro de Reis, 22:2. Agora nós vamos ver um exemplo de uma pessoa que não recebeu alguém, mas ele foi visitar alguém. 1 Reis 22:2. Porém, no terceiro ano desceu Josafá, rei de Judá, para avistar-se com o rei de Israel. Ah, que maravilha! Hein? Rei Acabe, adorador de Baal. Rei Acabe, um rei apóstata. Um rei que levou Israel à apostasia. O que Josafá estava fazendo lá? Um homem de Deus. Mas o que ele estava fazendo na casa de Acabe? E a Bíblia nos diz que aquele encontro, tão amistoso, tão querido, levou Josafá a entregar o seu filho para a filha de Acabe. Levou Josafá a participar de uma guerra que ele quase foi morto. Ele quase morreu naquela guerra. Que benefícios que trouxe para Josafá? Nenhum. Foi destruição. Mas ele pensava, quem sabe, vou lá, é querido, Acabe é amável. Só tem um probleminha, ele não traz a mesma doutrina, ele é apóstata. Mas isso aí é uma coisinha, Aleluia! Acabe quase levou Josafá à morte. E a Bíblia nos mostra que Atália, ou Atalia, né, conforme alguns pronunciam, casou-se com o filho de Josafá. E se tornou a rainha de Judá. E quando o filho de Josafá morreu, ela mandou matar todos os descendentes do rei. Aleluia! O resultado de uma visita. Então vejam, irmãos, essa questão, repetimos, nós estamos falando aqui, você tem que ser violento, você tem que ser grosseiro. Não, mas você não pode receber, irmão. Você não pode receber. Nós estamos vendo exemplos do Antigo Testamento, mas nós estamos vendo que isso aí está repleto no Novo Testamento. Jesus está falando desse perigo. O apóstolo João está falando desse perigo. Então, talvez não seja uma coisa que a gente seja habituado, mas a gente precisa saber. Deus está nos mostrando
Isso aí precisa fazer parte de nós. Nós temos que aceitar isto. A Bíblia diz que nós temos que ter paz com todos. Pode ser a pior pessoa do universo, eu tenho que ter paz. Eu não posso ser violento, não posso ser grosseiro. Agora, eu receber como alguém que está recebendo, como um amigo, alguém que a minha alma está recebendo, isso eu não posso. Isso eu não posso. Aleluia, isso aí vai destruir a minha vida. Ele vai roubar o ouro e a prata que Deus me deu. Ele vai me levar para uma guerra onde eu poderei ser morto. Ele vai pegar os meus filhos para se misturarem com seus filhos e causar a morte da minha descendência. Aleluia! Primeiro livro de Reis, 20. Olhem só, irmãos, que coisa impressionante isso aqui. Primeiro livro de Reis, capítulo 20, versículos 32 e 33. Olhem só que coisa impressionante isso. Olha o perfil de Acabe. Primeiro livro de Reis 20, 32 e 33. Diz assim a palavra. Vamos ler a partir do versículo 31. Aqui nos fala de uma guerra em que Acabe derrota os sírios. E aí o seu rei fugiu. O Ben-Hadad fugiu. E aí, versículo 31, diz assim: Então lhe disseram os seus servos: Eis que temos ouvido que os reis da casa de Israel são reis clementes. Ponhamos, pois, panos de saco sobre os lombos e cordas à roda da cabeça, e saiamos ao rei de Israel. Pode ser que ele te poupe a vida. Então se cingiram com pano de saco pelos lombos, puseram cordas à roda da cabeça, vieram ao rei de Israel e disseram: Diz o teu servo Ben-Hadad, poupa minha vida. Olha o que o Acabe disse. Disse Acabe: Oh, pois ainda vive? É meu irmão. Olha, irmãos, a aceitação, olha o nível espiritual que Acabe já estava. Um rei que tinha lutado contra ele horas antes, estava tentando matá-lo. Ele diz: Oh, é meu irmão. O estado espiritual dele era tão terrível, irmãos, era tão decaído, que ele sentia comunhão com aquele rei assírio. Existia uma comunhão de Acabe, irmãos, com Ben-Hadad. É meu irmão, olha só, vem cá, vamos fazer uma visita. Diz para ele fazer uma visita para mim aqui. Aqueles homens tomaram isso por presságio, valeram-se logo dessa palavra e disseram: Teu irmão Ben-Hadad, é verdade, é teu irmão. Ele disse: Vinde, trazei-mo então. Ben-Hadad saiu a ter com ele. E ele o fez subir no carro. Que maravilha, né? Versículo 42. Um profeta chega diante de Acabe e diz para ele: Assim diz o Senhor: Porquanto soltaste da mão o homem que eu havia condenado, a tua vida será em lugar da sua vida, e o teu povo em lugar do seu povo. Ben-Hadad, quem sabe, né? Eu posso tirar algum proveito dessa aliança. Bom, né? Uma aliança, né? A gente faz aqui. Aí Ben-Hadad foi lá e disse: eu vou devolver, né, uma cidade, eu vou te dar algumas coisas nas terrinhas lá também, né? Vai ser tão gostoso. Como é bom, né? A gente ter um papo amigo assim com uma pessoa, né? Mas não tem problema. Não está fundamentado na palavra, é adorador de Baal, é apóstata, mas é querido. A tua vida será pela vida dele. Ele, nessa visitinha dele aqui,
Ele fez com que você perdesse a tua vida. Aleluia. Então veja, irmãos, receber alguém, isso aí impacta a nossa vida espiritual. Isso aí muda uma pessoa. Quando Eva recebeu a serpente, ela foi transformada. E a Bíblia diz que ela não foi enganada. Ou melhor dizendo, que ela foi enganada. Adão sabia o que estava fazendo, mas Eva não sabia. A mente dela foi transtornada. A mente dela mudou. Mudou. A Eva que começou a falar com a serpente não era a mesma Eva que terminou a conversa. Era uma Eva transformada. Era uma Eva com a sua mente mudada. Aleluia! O efeito de uma visitinha. O efeito de receber alguém. De abrir o coração para alguém. Aleluia! Atos 2, versículos 33 e 38. Atos 2, versículos 33 e 38 diz assim: a mesma palavra usada nesse versículo de receber alguém. Exaltado, pois, a destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo. Então vejo, assim como eu recebo a promessa do Espírito Santo, eu não posso ter essa mesma ação com pessoas que não trazem a mesma doutrina. Eu recebi a promessa. Eu abri meu coração para ela. Eu abri a minha alma para ela. Para o Espírito Santo tem que fazer. Para Deus eu tenho que fazer. Mas para o mundo não. Para o apóstata não. Para aquele que não traz a mesma doutrina, eu não posso fazer isso. Versículo 38. Do mesmo capítulo. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis, mesmo verbo, recebereis o dom do Espírito Santo. Então, assim como eu recebo esse verbo de receber o dom do Espírito Santo, de abrir a minha alma, de abrir a minha vida para receber esse dom do Espírito Santo, esse mesmo verbo eu não posso aplicar para um apóstata, para alguém que não traz a mesma palavra. Eu não posso receber ele assim. Eu não posso receber ele assim. Eu não posso exercer essa atitude. Abrir a minha alma. Receber como alguém da família, como alguém para quem eu vou me abrir. Não. Isso aí vai destruir a minha vida espiritual. Então veja, irmãos. Mateus 10:41 diz a palavra: quem recebe um profeta no caráter de profeta receberá o mesmo verbo, receberá o galardão de profeta. E quem recebe um justo, olha, recebe o mesmo verbo, recebe um justo. No caráter de justo, receberá o galardão de justo. Então, recebe um justo, no caráter de justo, recebe ele. O justo tu recebe na tua alma. Aleluia. O profeta tu recebe também, recebe com a tua alma. Aleluia, abençoa ele. Seja abençoado por ele também. Uma pessoa que traz ao Espírito Santo na sua vida, que traz a palavra de Deus na sua vida, recebe ele. E se tu receberes ele dessa forma, a Bíblia diz, tu vai receber o galardão dele também. Aleluia. Que coisa impressionante, irmãos. Que coisa impressionante isso. Olha o que diz a palavra. Lá em João, né? Evangelho, na Epístola de João. Vamos avançar um pouquinho. 9, versículo 10. Se alguém vier ter convosco que não traz essa doutrina, não a recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas. Porquanto aquele que lhe dá as boas-vindas, faça cúmplice das suas obras más. Ou seja, é como se ele estivesse praticando as obras más que aquela pessoa pratica. É como ele estivesse vivendo aquela mesma vida apóstata que aquela pessoa está vivendo.
Agora veja uma coisa, irmão. Aquele que recebe uma pessoa que não traz essa palavra dessa forma, aquele que recebe um apóstolo dessa forma, ele se faz cúmplice e ele cai na mesma condenação daquela pessoa. Agora, a pessoa que recebe o mesmo verbo, que recebe um profeta no caráter do profeta, ele receberá o galardão. Ou seja, assim, quando ele recebe um profeta, ele vai ser recompensado com a mesma recompensa que aquele profeta. Aquele profeta vai receber algo maravilhoso de Deus pela bênção, né, do qual ele foi um emissor. Aquela pessoa recebeu aquele profeta, né, aquela comunhão, aquela alegria. Ele vai ser abençoado. Vai ser abençoado. Ele receberá também o galardão de profeta. Agora, se alguém receber um apóstata, veja, nem precisa ser como um apóstolo. Se receber nesse mesmo verbo, se ele exerce essa ação que ele exerce com o profeta para receber o galardão de oferta, para receber o galardão de oferta, não para receber, mas recebe, não que ele faça isso para receber. Mas essa ação que ele faz com o profeta, que tem como consequência ele receber o galardão do profeta, se ele fizer essa ação com uma pessoa apóstata, com uma pessoa que não traz a doutrina, que não traz a sã doutrina, não traz a palavra, ele vai receber a condenação. E a Bíblia expressa nisso, ele vai ser o cúmplice. O que é um cúmplice? É alguém que participou do mesmo crime. Ele também é condenado. Ele é cúmplice. Mas eu não fiz. Não fez, mas você estava junto. Você aprovou, você vai ser condenado também. Vai haver também uma pena para você, porque você estava junto, você estava aprovando, você era cúmplice. Veja, irmãos, se a legislação penal humana faz com que isso aconteça, alguém está junto no crime, mesmo que ele não tenha exercido a ação criminosa, mas ele é cúmplice, ele aprovou aquela ação, ele também vai receber uma pena. A lei humana faz isso. E a Bíblia nos mostra que Deus também estabelece isso. Que coisa, né? Então, a mesma ação que faz eu ser abençoado, se eu fizer para um justo, se eu fizer para um profeta, vai fazer com que eu seja condenado, participar da condenação de um apóstata, de alguém que não traz essa doutrina, se eu fizer com aquela pessoa. Que coisa impressionante isso aí, né? Será que isso aqui é duro, irmãos? Isso aqui é cristianismo. Mateus 10:37 diz assim, quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Lucas 14, versículo 26. Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Essa é a exigência de Cristo para os que o seguem, e esse é o mandamento dado pelo Espírito Santo. Tal é a gravidade do pecado de apostasia. Vou tirar a marca só um instantinho. Então veja, irmãos, por que às vezes a pessoa não se dá por conta disso que Deus se dá por conta? Deus está se dando por conta. Isso aqui é problemático. Isso aqui é perigoso. Vocês têm que tomar cuidado. Por que muitas vezes as pessoas não se dão por conta disso? Porque a apostasia não está atingindo elas, está atingindo Cristo. E se as pessoas não têm a presença de Deus forte na sua vida, elas não se dão por conta disso. Mas Deus está movendo, olha, isso aqui nós já vimos, né? Não vamos repetir as aulas passadas. Mas Deus é muito claro mostrando que aquela pessoa que é apóstata, que um dia experimentou o evangelho, que experimentou aquilo que é de Deus, aquilo que é espiritual e rejeitou, ele calcou aos pés, ele pisou em cima da palavra. Ele pisou em cima do verbo.
Vamos ler rapidamente essa palavra, só para nós termos ela novamente vivificada em nossa mente. Hebreus capítulo 6, versículos 4 a 6. Diz assim: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, foram iluminados, provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-os à ignomínia. Não tem como eles se arrependerem mais. Capítulo 10, versículos 26 e 29. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais, vós será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Nós não vamos aprofundar, porque isso aqui já é assunto de outras aulas, né? Mas mostrando o que é o apóstata. Então veja, o apóstolo é aquele que provou e rejeitou, calcou aos pés o Filho de Deus. Ele não consegue mais se arrepender, ele rejeitou a palavra. Então Deus está dizendo, essa pessoa, ela não consegue mais se arrepender. Ela vai influenciar, ela vai destruir aquilo que Deus construiu na sua vida. Porque ela já está endurecida a tal ponto que ela não consegue mais se arrepender. Agora veja, irmãos. João continua escrevendo. Né? Vamos para a última parte desse versículo. Em que ele diz o seguinte: não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas. O que é lhe dar boas-vindas? Verso 10. É a palavra traduzida do grego chairo. E essa palavra é usada no sentido de regozijar-se, de alegrar-se. Ou para a palavra salve. Então, como está em Marcos 15, versículo 18, e o saudavam dizendo, salve o rei dos judeus. Né? Se regozijavam, salve, oh, que bom ele está aqui. Oh, que querido. Então, o que a Bíblia está dizendo, irmãos? Que a gente tem que ser grosseiro, violento, xingar, dar um empurrão? Não. Mas não lhe dê boas-vindas. Não receba em casa como se fosse seu amigo. Não receba em casa como se fosse alguém para compartilhar com você a sua alma. Não lhe dê as boas-vindas, não se alegre. Seja o mais formal possível. Educado, formal. Mas não exulte, não se alegre. Aleluia. Isso é saúde espiritual. Isso é vitória. Você pode pensar assim, mas essa pessoa, mas olha, será que ela vai ficar de mal comigo, irmão? O dia que essa pessoa precisar de ajuda, ela só vai conseguir ter sua ajuda se você estiver bem. Se essa pessoa destruir sua vida espiritual, o dia que ela precisar da tua ajuda, você não vai conseguir ajudar ela. Porque você vai estar destruído também. Então veja, você ainda pode ser um ministro de Deus para influenciar a vida dessa pessoa, para abençoar a vida dessa pessoa, quem sabe. Mas você vai influenciar ela. E isso só vai ser possível se você tiver estrutura espiritual. Se você ignorar o que Deus está dizendo, veja, não sou eu que estou dizendo, não é o pastor Humberto que escreveu esse material que está dizendo. Ele simplesmente trouxe a Bíblia, colocou a expressão bíblica aqui. Não é uma pessoa que está dizendo, Deus está dizendo. Veja, se você não seguir isso aqui, você vai ser destruído espiritualmente. E você não vai conseguir ajudar nem aquela pessoa nem ninguém, porque você não vai ter estrutura espiritual para isso.
você vai estar destruído espiritualmente. E é isso que o diabo quer, é isso que essa pessoa quer, é isso que o inimigo quer, que a sua carne quer. Aleluia. Então, meu irmão, tenha zelo com entendimento. Regra número 1 de salvamento: primeiro, cuide de você. Você entra no avião, sai aquela mensagem, né? Se a cabine deste avião for despressurizada, vai cair máscaras. Primeiro coloque em você e depois coloque na criança que está ao seu lado. Você tem que estar vivo para poder ajudar o outro. Você tem que estar vivo para você se manter vivo. Aleluia. Não permita, meu irmão, que as estratégias do maligno para destruir a sua vida tenham êxito. Não permita isso. Deus está nos mostrando o caminho para você, para nós, para a nossa igreja não ser destruída, para a unidade da igreja não ser destruída, para que a liberdade de ação do Espírito Santo no meio da igreja não seja impedida pela ação da apostasia que destruiu tantos movimentos, destruiu tantas igrejas. Igrejas que iniciaram poderosas, santas, com sinais tremendos, mas hoje não existem mais. Hoje são monumentos. Alguns templos que outrora evangelistas, avivalistas pregaram, fizeram história, hoje são até cemitérios, existem dentro deles sepulcros. Mas nós não queremos isso para a nossa vida, nós não queremos isso para a nossa igreja. E Deus está nos mostrando o caminho. Oh, glórias ao nome de Jesus. Aleluia. Qual é a pena para quem recebe em casa ou dá as boas-vindas para quem não permanece na doutrina, incluído neste grupo os apóstatas? Como já falamos, é cúmplice de suas obras más. Cairá na mesma condenação daquele apóstata. Aleluia. Aleluia. 1 Coríntios 5, versículo 11. Nós vamos ver mais adiante. Então aqui no nosso livro, material de estudo, nós temos uma analogia, já falamos em outra aula, né? A pessoa que está no ambiente que alguém está fumando. Ah, mas não tem problema, alguém está fumando. É ele que está fumando, mas você está aspirando a fumaça e você vai ser prejudicado também. Existem várias pesquisas médicas, né, que mostram que aquela pessoa que está no ambiente do fumante também é afetada pela fumaça do cigarro. Se você está no ambiente de apostasia, você vai ser afetado pela apostasia. Deus está nos mostrando isso. Deus está nos mostrando porque Ele não quer que isso aconteça em nossa vida. E aqui nós temos uma experiência de John Newton. Um pequeno exemplo. John Newton era um mercador, era um capitão de um navio de escravos. E em certo momento da sua vida ele teve um encontro com Deus. No meio de uma tempestade, Deus se revelou para ele. E ele mudou de vida. Só que no tempo em que ele era um capitão ímpio, no tempo que ele era um marinheiro ímpio, um homem chamado Job Lewis, um jovem que ele conheceu, e ele implantou naquela pessoa uma doutrina contrária a Deus. Tempo depois que ele tinha se convertido, que ele era um homem com propósito com Deus, ele encontrou de novo Job Lewis. E ele pensou assim: eu tenho que ajudar esse moço, que um dia eu inoculei veneno na vida dele. Eu inoculei veneno, eu tenho que tirar esse veneno. E ele contratou Job Lewis para fazer parte de um dos seus navios, de uma das suas viagens. E ele conta então que ele fez de tudo para mudar a vida daquele homem. Ele fez de tudo para mudar a vida daquele homem e não conseguiu mudar. E aquele homem se transformou quase no inimigo dele e acabou morrendo miseravelmente. E John Newton, ele nunca mais esqueceu daquilo. Aquilo que ele inoculou na vida daquele jovem
Nunca mais saiu da vida daquele jovem. Uma semente destruidora. Então veja, meus irmãos, quantas pessoas que têm sido inoculadas por sementes lançadas por apóstatas e se tornam condenados por causa daquilo. E além de se tornar condenados, quem sabe vão fazer com que o lugar onde eles estejam seja um lugar condenado pela apostasia generalizada. A semente inoculada, aquela semente, ela produz crescimento, ela produz alguma coisa. Ela vai produzir frutos maus, frutos de destruição. E se você deixar isso entrar na sua vida, deixar isso entrar na sua igreja, você vai ser destruído, sua igreja vai ser destruída. A Bíblia nos mostra quando ganhamos uma alma e a encaminhamos para uma igreja apóstata. Vamos encaminhar para qualquer igreja, uma igreja apóstata, uma igreja que abandonou essa doutrina, uma igreja que hoje é inimiga dessa doutrina. Se alguém faz isso, está correndo o risco de deixar aquela pessoa num estado pior do que antes. Pior do que antes. Mateus 23, versículo 15 diz: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito. E uma vez feito, o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Então veja, irmãos, nós temos que levar isso a sério. Podemos estar levando pessoas, se não levarmos isso a sério, fazendo com que pessoas se tornem condenadas mais do que se não tivesse conhecimento do Evangelho. Porque elas já vão entrar no Evangelho que não é um Evangelho, vão entrar num ambiente de apostasia, um ambiente de endurecimento do seu coração. E a Bíblia nos mostra que eles podem se tornar filhos do inferno 2 vezes mais do que vós. Deus expressamente ordena que devemos sair do meio dos apóstatas. Veja 2 Coríntios 6, versículos 17 e 18. Por isso, retirai-vos do meio deles. Separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Retirai do meio de quem? Do meio dos incrédulos. Não tenha sociedade, não tenha comunhão, não tenha harmonia com eles. Agora, a Bíblia está dizendo aqui que nós temos que nos retirar do meio, ou seja, não está no meio nenhum incrédulo, então vou ter que trabalhar num lugar onde só tenha crente salvo mesmo. Não. E ela explica muito fortemente e detalhadamente isso em 1 Coríntios 5, versículos 9 a 12. Que diz assim: Já em carta vos escrevi, que não vos associasseis com os impuros. Né? Já vos escrevi sobre isso, que não vos associasseis com os impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso terias que sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Olha só, dizendo-se irmão. Sou irmão, estou na igreja. Mas olha o fruto. Ele está na palavra? Qual é o fundamento dele? Se for olhar, vai ver que ele não está na palavra. A palavra não está nele. O fruto dele não é um fruto espiritual, não é um fruto de Deus, porque ele é impuro, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador. Com este tal, nem ainda comais, pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Então veja, devemos sair do meio dos apóstatas.
Devemos nos afastar do crente que está em desacordo com a doutrina. Romanos 16, versículo 17 nos diz claramente isso. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles. Opa! Noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles. A Bíblia é clara. A Bíblia está mostrando. E veja uma coisa, irmãos. Existe também uma orientação bíblica em relação à igreja como corpo. A atitude da igreja como corpo em relação ao apóstata. Deus diz que ou saímos do meio dos apóstatas, quando eles dominam a igreja, ou a igreja, agora como um corpo. Veja, nós estamos falando agora da atitude nossa pessoal. Agora, Deus nos mostra uma orientação para a igreja como um todo, a congregação. Quando vê uma pessoa, quando a congregação vê uma pessoa que é apóstata, que não aceita a doutrina, que rejeita a doutrina, 1 Coríntios 5,12 e versículo 13 também diz assim: pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. E agora veja o que a Bíblia diz aqui. A igreja, a congregação. O que a congregação tem que fazer quando vê um apóstata? Alguém que está no erro, rejeita a doutrina e não tem mais arrependimento. Ela pisou em cima daquilo, ela rejeitou. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Por quê? Porque se a igreja, como um corpo, se a congregação não expulsar esse malfeitor, aquela raposinha vai ficar lá e vai fazer discípulos. E daqui a pouco uma raposinha vai gerar outra raposinha. E daqui a pouco toda a lavoura vai estar sendo destruída porque as raposinhas se tornaram a maioria. Agora a apostasia se tornou a essência doutrinária daquela igreja. A sã doutrina agora é de poucos. E a apostasia se tornou a predominante. Por quê? Porque não se tratou a apostasia quando estava no início. Então a Bíblia diz, olha, quando se tiver apostasia iniciando, está lá um apóstata, não se arrepende, está lá contaminando a igreja. A congregação, então, agora. O apóstolo Paulo diz assim, no plural, para a igreja de Corinto: vós, congregação, igreja como um todo, expulsai dentre vós o malfeitor. Se isso não acontecer, ele vai ficar ali, vai contaminar um, contaminar outro. A apostasia ativa dele vai fazer com que haja apóstatas passivos que vão ser inoculados com aquela apostasia. E aqueles apóstatas passivos vão se tornar depois inativos e vão influenciar outros apóstatas passivos. E daqui a pouco a apostasia vai ser a predominância na igreja e a sã doutrina vai ser esquecida. A sã doutrina vai ser abandonada. Então, quando é início, congregação, atenção, expulsai, tratem. E o apóstolo Paulo depois ele fala, né, não que ele esteja querendo destruição daquela pessoa, mas é que ele quer a salvação da alma daquela pessoa. Ele não está pregando a violência, ele não está pregando alguma coisa pessoal, não, ele está pregando alguma coisa em relação à saúde da igreja. Se isso não acontecer, a saúde da igreja como um todo vai ser afetada, a igreja vai ser destruída. E aquela própria pessoa que permanece no seu erro, se ela continuar ali, ela também vai ser destruída. Ou aquele erro vai destruir ela também. E nesse caso específico, né, um pecado terrível, moral, que estava sendo vivido naquela igreja, a igreja até estava achando que era bonito, né, ter aquele ali no meio, olha só, estamos aqui, né, respeitando, sem se dar por conta que aquilo ali estava destruindo aquela pessoa e estava para destruir a igreja também. Aleluia!
Conclusão, irmãos. Sejamos sinceros com Deus. Pode alguém agradar a Deus querendo conviver com apóstatas? E pior do que isso, submetendo-se a pastores apóstatas? Se eu não devo nem saudá-los bem-vindos, como poderei ser liderado por eles? Se não posso comer com eles, como poderei comungar do mesmo pão e do mesmo cálice? Se não posso me associar com eles, como poderei fazer parte da mesma igreja? Vejam, preste atenção, em uma igreja que não apostatou, mesmo que porventura nela esteja ocorrendo certa negligência, quem sabe tem fraquezas, tem erros, mas ela não apostatou. A sã doutrina continua sendo pregada. Ela não apostatou. Nós já vimos, o ideal é que não haja nem negligência, nós não queremos negligência, mas mesmo se houver negligência nessa igreja, há a certeza de que diante da identificação de uma situação de pecado, a atitude do pecador será condenada, porque aquilo ali ainda é pecado. A sã doutrina ainda é a regra, ainda é o parâmetro. Mas numa igreja apóstata, a atitude do pecador será tida por correta e será defendida. Veja a diferença da igreja apóstata. Eu vou repetir. Qual é a marca de uma igreja apóstata? Numa igreja apóstata, a atitude do pecador será tida por correta e será defendida. Fatalmente, numa igreja apóstata, o pecado avançará em razão da virulência dos apóstatas ativos e a tolerância dos apóstatas passivos, que pouco a pouco caem no círculo de influência dos carnais. Você pode e deve aprender a conviver com um crente que pensa diferente. Veja, vou repetir isso aqui. Você pode e deve aprender a conviver com um crente que pensa diferente sobre política, música, artes, culinária, ou seja lá o que for. Ele pensa diferente. Mas isso aqui não afeta a sã doutrina. Ele pensa diferente porque ele é uma pessoa. Agora, você está proibido, por Deus, de andar com alguém que, sendo crente, se dizendo crente, não permanece na sã doutrina, ou que anda com os que nela não permanecem. Veja, irmãos, sair do meio dos apóstatas é necessário para que sejamos luz para o mundo. Se nós estivermos no meio dos apóstatas, nós seremos trevas neste mundo. E é isso que nós estamos vendo. Igrejas inteiras, pessoas dentro de igrejas, se dizendo crentes, mas na verdade não iluminam mais o mundo. Escandalizam o mundo. Escandalizam o nome de Cristo. Escandalizam o cristianismo. Aleluia. Mateus 5, versículo 3 nos diz que são pessoas que perderam o sabor, o sal. E quando o sal perde seu sabor, ele só serve para uma coisa: para ser pisado pelos homens. Para ser pisado pelos homens. Aleluia. Mas Deus nos chamou para sermos sal, para salgarmos, para sermos luz, para iluminarmos. Aleluia. E para que isso aconteça, Deus está nos mostrando estratégias para que a apostasia não venha destruir esse propósito que Ele tem colocado na nossa vida, na sua vida e também na igreja. Glórias ao nome de Jesus. Meus irmãos, nós não vamos conseguir aqui responder as perguntas, que daqui a pouco já começa aí o trabalho da juventude, né? Mas aqui rapidamente o Roberto pergunta, né, sobre essa palavra vale para usos e costumes. Claro, nós já vimos que uso e costume que é decorrência da doutrina bíblica, ele é doutrina na verdade.
Então não existe uma separação de usos e costumes e doutrina. Quando a doutrina determina os usos e costumes, uso e costume é uma expressão prática, é a doutrina colocada na prática. Né? Então nós já vimos isso com mais detalhes em outro momento. Tá certo, irmãos? A questão do cumprimento nós já vimos, né? Então, bem-vindo, se nós não podemos dar bem-vindo, exultar, a gente tem que cumprimentar, educadamente, claro, mas formalmente, o mais formal possível. Seremos educados, mas de uma forma formal. Que Deus abençoe, eu creio que nós não temos aqui, não sei se chegou aqui nossos cidades participantes. Chegou em algum lugar aqui? Eu acredito que não chegou aqui as cidades participantes. Temos aqui chegaram dezenas de cidades do Rio Grande do Sul, também de Santa Catarina, Rio de Janeiro e outros países, Argentina, Porto Rico e Paraguai. Vamos orar agora. Muitos pedidos de oração, vamos estar clamando a Deus. Pai nosso que está no céu, no nome de Jesus, chegamos agora diante de Ti, ó Deus, para Te dar graça por este momento, por essa escola bíblica. Pedimos agora que a Tua palavra venha exercer impacto, aleluia, na vida de cada irmão, de cada irmã. Que a ação do Teu Espírito, a ação poderosa do Teu Espírito venha agir em cada coração. Venha trabalhar em cada coração, ó Deus. Nós clamamos a Ti nesta hora. Para a Tua glória, para a glória do nome de Jesus Cristo, Teu Filho, Pai. Muito obrigado por tudo e peço agora também a Tua bênção, a bênção do Senhor sobre esse trabalho da juventude, programa da juventude que já está iniciando também nessa sequência, Pai. Que a Tua glória se manifeste mais uma vez para a honra e glória do nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Que Deus abençoe a todos. Paz, oração e união.